Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Bom dia a todos. Hoje nós vamos desfrutar do domingo da semana 4. O título da semana 4 é A Oração da Igreja. Hoje vamos estar mais uma vez concluindo mais um alimento diário. Graças ao Senhor por isso. Senhor Jesus, pelo avanço da palavra profética. Amém? O ler com oração de hoje está em Mateus 18, versículo 19 e 20, que diz: Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedir-lhe, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor, por essa garantia que o Senhor nos deu, Senhor, de que o Senhor sempre estará em nosso meio, Senhor, estará no meio de nós. Senhor, obrigado por isso. Senhor, embora essa pandemia, Senhor, tenha nos afastado, Senhor, fisicamente, Senhor, mas graças a Ti, Senhor, hoje em dia nós podemos nos juntar de novo, Senhor, como essas brasinhas, Senhor, estamos reunidos, Senhor, em Teu nome, Senhor, e nós cremos que por isso, Senhor, o Senhor está no nosso meio, Senhor, porque é em Teu nome que nós nos reunimos. Ó Senhor Jesus, amém. O título do domingo é Assumir a oração da igreja como um ministério. Amém. Vamos começar. Vimos que a igreja precisa mudar a maneira de orar e assumir a oração como um ministério. Precisamos ter uma oração de poder, uma oração que alinhe a vontade da terra com a vontade de Deus no céu. Não devemos esperar passivamente que as coisas simplesmente aconteçam, com atitude fatalista, achando que as coisas são como são e que não há solução. Coisas mudaram na história humana por causa das orações. Moisés mudou o destino do povo de Israel por causa de sua oração. Várias vezes ele fez Deus mudar de ideia. Precisamos fazer uma oração de poder. Se há algo de origem satânica, a igreja precisa unir-se e orar para amarrar. Se há algo da vontade de Deus não está, mas está travado, por alguma razão, devemos orar para que seja liberado. Por exemplo, se não concordamos com a introdução das ideologias no sistema educacional, não vamos reclamar do governo nem discutir nas redes sociais. Vamos orar. Orar para que nossos filhos recebam uma educação adequada, cresçam saudáveis, sejam servos de Deus e façam parte do exército de Deus. Ao tomar conhecimento da vontade de Deus pela sua palavra, a igreja ora para dar voz a essa vontade. Não é apenas fazer um pedido, é fazer uma declaração. A oração da igreja significa colocar-nos do lado de Deus e declarar que nós, homens na terra, queremos o que Deus quer. O grande problema de Deus hoje é que, além de sua vontade, existe outra vontade aqui na terra, que interfere com a vontade dele. É a vontade do homem. Ao criar o homem, Deus lhe deu livre-arbítrio, ou seja, existe a vontade de Deus e a vontade humana. Quando essas duas vontades entram em conflito, Deus não pode fazer nada. Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então a necessidade de Deus hoje é de um grupo de pessoas que alinhem a vontade aqui na terra com a vontade dele no céu. Hoje Deus e seu poder estão limitados à igreja. É como se houvesse uma caixa d'água cheia de água, pronta para fluir, mas o encanamento não tivesse bitola suficiente e estivesse entupido, ou se a torneira estivesse fechada. Precisamos orar para abrir a torneira. Quanto mais orarmos, maior será a capacidade do cano e mais água poderá fluir. Nos tribunais de justiça, há pilhas e pilhas de processos que esperam ser despachados. Nos céus ocorre algo semelhante. Há muitas coisas que Deus quer fazer, mas estão todas paradas. Mas por quê? Porque não existe alguém aqui na terra para despachar. A igreja deve ser o despachante. Deus quer fazer muitas coisas e a igreja deve assinalar, aprovado, em cada uma delas por meio da oração. A igreja é o canal de saída da vontade de Deus. Por isso, sua oração deve ser um ministério. Não pode ser algo temporário, ocasional, fragmentário. Não, tem de ser algo constante. Vamos aprender a orar grande e alto. Não sejamos pequeninos nem mesquinhos em nossa oração. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer infinitamente mais. Aleluia. Precisamos atentar para nossas reuniões de oração.
Mesmo durante esse período de isolamento social, as lideranças devem buscar uma maneira de assegurar a ocorrência das reuniões de oração, mesmo que seja de modo virtual. Lembremos-nos de que a oração da igreja não é só uma questão de frequência, de número de pessoas ou de duração, mas é principalmente uma questão de peso espiritual e de visão. Todos os que estiverem na reunião de oração devem comprometer-se a orar e não ser meros espectadores. Não são os acontecimentos mundiais que vão ditar a velocidade da volta do Senhor. É o contrário. É a oração da igreja que vai ditar o ritmo do avanço dos eventos mundiais. Amados irmãos, nossa oração pode apressar a volta do Senhor. Amém. Pergunta: o que significa ter a oração da igreja como um ministério? Qual é o resultado disso? Amém, amados. Jesus é nosso Senhor. O tema principal dessa semana, como nós sabemos, que é o título, é a oração da igreja. Só que nós precisamos atentar, amados, que essa oração não é algo individual. Quando ele fala a oração da igreja, não é a igreja, cada um de seus membros. Amém. Nós precisamos, como cristãos, que almejam ser vencedores, temos uma vida de oração. Nós sabemos que a vida de um cristão que quer ser um vencedor, ela precisa ser regada pela oração. Mas essa oração que nós temos visto durante essa semana não é uma oração individual, é uma oração coletiva. Graças ao Senhor, nossas reuniões de oração estão sendo nas segundas-feiras. Uma pena ainda nós não estarmos juntos presencialmente, né? Orando juntos, mas nós cremos que o Senhor mesmo assim tem ouvido nossas orações e isso tem se mostrado real na prática, porque tudo que tem sido pedido ali tem acontecido, né? Nós temos até uma experiência muito boa de que nós vimos na reunião de serviço que precisávamos até tirar alguns pontos, porque o Senhor já tinha abençoado, aqueles pontos já tinham sido orados e tinham sido alcançados, como a cura de certas pessoas, emprego para algumas pessoas. E graças ao Senhor por isso, nós precisamos agora até tirar esses pontos da lista, né? Porque o Senhor fez tudo aquilo que nós pedimos. Graças ao Senhor por isso. A oração da igreja, ela realmente move o braço de Deus aqui na terra. Como foi falado aqui na leitura de hoje, infelizmente, ainda existe uma vontade paralela aqui na terra, que é a vontade do homem. Mas a igreja é que tem o poder de mudar isso e fazer com que a vontade que seja expressa e que seja realizada seja a vontade do Senhor. Hoje nós temos esse livre-arbítrio que nos faz decidir se nós vamos querer que a vontade do Senhor prevaleça ou a nossa vontade natural prevaleça. Que nós possamos estar decidindo, né, pelo lado do Senhor, que a vontade dele seja feita aqui na terra. Amém. Outro ponto muito importante que foi falado é sobre a respeito de amarrar o valente, de fazer orações de poder. Amados, muitas vezes acontece de algo se levantar em nosso meio que nós sabemos que aquilo não vem do Senhor. E o que é que a igreja precisa fazer? Ela precisa amarrar. A igreja tem o poder. O Senhor disse isso, né? Que as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Então a igreja ela precisa se unir. A igreja realmente move o braço de Deus aqui na terra. Nós somos o corpo de Cristo. O Cristo age na terra por meio de nós. Então a igreja tem esse poder de amarrar algo, de liberar algo. Nós tivemos a confirmação nesses últimos dias a respeito da pandemia, né? Nós estávamos parados sem haver reunião e nós fizemos um clamor, nós levantamos um clamor ao Senhor para que essas reuniões voltassem. E graças ao Senhor, no mesmo dia, houve algo que eu não me recordo agora o que foi, mas que ajudou para que essa liberação dos cultos voltasse, né? E hoje nós estamos aqui reunindo, graças ao Senhor, mais uma vez nos sábados, nos domingos. Graças ao Senhor por isso. Realmente a igreja, ela amarra o valente por meio da sua oração. A igreja, ela libera aquilo que precisa ser liberado por meio de sua oração. Então que nós, como a igreja, nós nunca venhamos a desprezar a oração. Nunca venhamos a esquecer o poder que a oração da igreja tem. Jesus é o nosso Senhor. Que, se for da vontade do Senhor, o mais breve possível, amados, nossa reunião possa voltar presencialmente, as reuniões de oração,
porque nós cremos que a reunião da oração é muito importante, que a oração da igreja ela tem poder. Amém, amados. Jesus é o Senhor. Um ótimo domingo a todos. Amém.